Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, eu farei a leitura, apenas acompanhe com a sua Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude a aproveitar deste trecho da palavra do Senhor os ensinos que são pertinentes a nós nesta noite. Pedimos que o Senhor nos assista nisso e nos ensine em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lembram que nós já falamos algumas vezes aqui, que em Gênesis você sempre tem um capítulo contando uma história de forma resumida e ao mesmo tempo abrangente no que diz respeito a tempo. Então conta-se primeiro o que aconteceu num determinado período de forma bem resumida, e depois, na sequência, você tem o detalhamento disso. Então, o capítulo 10 que nós estudamos na semana passada, ele fala sobre a divisão dos descendentes dos filhos de Noé e como eles cobriram a terra com os seus descendentes. E aí o título que nós demos para esse capítulo foi a Mesa das Nações, porque nós temos ali os troncos de todas as nações do mundo. Nós lemos lá de quem eles são descendentes e aonde eles foram habitar. Mas o capítulo 10 não conta os detalhes de como é que esse povo se separou. E esta história, ela vai ser contada aqui no capítulo 11. Então eu tenho o capítulo 10 que é um resumo de como surgiram as nações e aonde cada uma foi habitar. No capítulo 11 eu tenho a história de como se deu esta divisão, como é que eles se espalharam. Porque a intenção não era se espalhar, muito pelo contrário. O capítulo 11 deixa muito claro que os homens se reuniram e eles disseram: nós não vamos nos espalhar, muito pelo contrário, nós vamos ficar num lugar e nós vamos construir coisas que nos façam lembrados, nos tornem célebres. Nós vamos nos fortificar. A ideia que isso passa
é uma ideia provável de que eles queriam se garantir em face a um novo dilúvio. Antes que alguém, ou antes que Deus venha aqui e faça o mesmo que Ele fez da outra vez, nós vamos edificar coisas tão grandes que nós jamais seremos esquecidos. Nós vamos alcançar o lugar aonde esse Deus habita. Nós vamos atingi-lo com nossas próprias forças. Nós vamos construir coisas que sejam tão grandes que nenhum dilúvio possa cobrir. Coisas que não nos tornem mais necessitados de uma arca, mas nós tenhamos um lugar onde nós nos escondermos e sobrevivermos a qualquer intempérie que possa vir sobre essa terra. Coisas assim possivelmente passaram na mente desse pessoal. Nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos assegurar, nós vamos criar mecanismos, coisas que possam nos dar garantias. É assim que a história da divisão dos povos começa. Começa exatamente com a intenção de não se dividir, de não se espalhar e de se consolidar como um povo forte e de criar meios para que eles não fossem novamente quase extintos como seus pais foram no passado. A ideia é que já existe muitos descendentes de Noé aqui no capítulo 11, tantos descendentes que eles já são uma cidade. Possivelmente o comandante aqui é aquele de quem nós lemos no capítulo 10, Nimrod. Este é descendente de Cã, e este é o homem que comanda. Ele se engrandeceu, ele se tornou forte, e este homem é o homem que tem o comando sobre estes outros, na tentativa de se fortificar e de criar este lugar seguro para que eles pudessem viver. Nimrod é citado aí nos versículos 8 e no versículo 9 do capítulo 10. Nimrod, o que começou a ser poderoso na terra. Versículo 9 diz que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O príncipe do seu reino foi Babel. Ou seja, quem é o descendente de Nimrod? É alguém que recebe o próprio nome daquilo que vai ser construído aqui neste capítulo 10, a Torre de Babel. Então, possivelmente, esta já era uma hierarquia monárquica nesse período aqui. Então, Nimrod deixou uma cidade consolidada para seu filho, ou eles dois juntos, erigiram a cidade e deram este nome de Babel a ela, e eles construíram nessa cidade esta torre. A gente não sabe ao certo se o nome veio depois da confusão ou se antes, mas o fato é que estes eventos do capítulo 11 acontecem exatamente no período de vida destes dois homens aqui, Nimrod e seu filho Babel. Muito bem, capítulo 11 então é o capítulo que detalha como que essas nações se dividiram. Capítulo 10 mostra as nações, seus troncos, seus ascendentes e aonde eles foram morar. Capítulo 11 reconta essa história, mas com um enfoque, uma ênfase exatamente no que os espalhou, porque eles não queriam se espalhar. Se nós fôssemos observar esse texto em vista de qual o propósito dele, qual o propósito dessa narrativa sobre Babel, lembra que o autor deste livro de Gênesis é Moisés, e tudo que ele escreve tem um motivo, tem um propósito. Ele está escrevendo na caminhada do povo do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã, e nessa caminhada Deus lhe concede esta inspiração para escrever Gênesis, e Moisés escolhe muito bem aquilo que ele vai usar na composição do seu livro, inclusive porque ele precisava preparar os hebreus para a entrada nessa terra prometida. Ele precisava restaurar a fé, a confiança dos hebreus em Deus, e também mostrar para eles exatamente de onde vieram seus inimigos, descendentes de quem eles são, qual é o perfil deles, no que eles confiam e no que o povo hebreu deveria confiar. Então, Moisés tem propósitos bem definidos ao fazer essas narrativas, escolher essas narrativas e incluí-las aqui no texto. Eu poderia citar pelo menos 3 propósitos bem definidos sobre isso. Primeiro, mostrar a origem da divisão das línguas.
É interessante que na filosofia secular, até hoje, existe uma luta para responder essa pergunta: de onde surgiram os idiomas? Fora da Bíblia você não encontra nenhuma resposta plausível para isso. Uma coisa é fato: as línguas elas vão mudando ao longo dos anos, elas sofrem mutações. A nossa língua portuguesa, por exemplo, ela já sofreu neste último século mutações gigantescas. Você pegar um texto do início do século XX, um texto da metade do século XX e um texto do final do século XX, e agora um texto do início do século XXI, nós podemos perceber claramente. Eu tive que ler, na época do seminário, as Institutas de Calvino, traduzidas por um senhor de idade, que é dessa turma da primeira metade do século XX. Para nós hoje, do século XXI, para quem nasceu já na segunda, depois de 75, como eu e a minha geração, ler aquilo é um desafio. Você precisa de um dicionário perto, porque existem muitos vocabulários que não se usa mais. A própria Bíblia que nós usamos, nós vamos encontrar um bocado aí de senhora, né? Nós encontramos estas coisas na Bíblia que já caíram em desuso. Nós não usamos mais essa linguagem. Inclusive os mais novos gostam de versões da Bíblia mais atualizadas, com a linguagem mais nova, exatamente pela dificuldade que essas mutações da língua geram. Uma coisa é existir uma mutação. Quanto a isso, a própria língua portuguesa serve de exemplo e qualquer linguista sabe disso. A questão é, como é que começou isso? Onde começou essa divisão? Começaram a surgir esses outros idiomas. Uma coisa é eu sofrer uma mutação dentro da língua portuguesa, uma coisa é isso, outra coisa é a língua portuguesa se transformar na língua inglesa. O caminho é muito longo para que isso aconteça. Então, você não vai encontrar no estudo linguístico que existe por aí, na filosofia secular, em qualquer tipo de ciência, nenhuma resposta definitiva a respeito de como surgiram as línguas. O único livro que consta uma história que explica o surgimento de idiomas é a Bíblia. Não existe nenhum outro livro de história que conte isso. A Bíblia é o único. Então, um dos motivos de Moisés ter escrito, certamente é exatamente deixar, não só para os hebreus, mas para nós todos, uma resposta para essa pergunta: de onde surgiram os idiomas? Os idiomas surgiram exatamente de uma intervenção divina nessa unidade dos homens, que não estava sendo usada para o bem, estava sendo usada para o mal. E aí Deus divide os homens. Segundo motivo dele ter escrito este capítulo 11, provavelmente é para mostrar a origem do sistema religioso babilônico. De onde surgiu o sistema religioso que envolvia os hebreus em toda aquela região ali da Palestina e antes da Mesopotâmia. Moisés está escrevendo essa narrativa para este povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito. Eles logo estariam na terra de Canaã. Era uma terra que estava cheia de idolatria. A pergunta é, de onde veio essa religião deles? De onde veio estas crenças deles? Como que isso surgiu? Por que isso era tão diferente daquilo que eles acreditavam, daquilo que Moisés estava ensinando, e tão diferente daquilo que os egípcios praticavam? De algum lugar isso deve ter vindo. O sistema religioso de todo este povo que vivia na Palestina e todo o povo da Mesopotâmia tinha suas raízes em um único lugar. As raízes estavam exatamente no paganismo lá da cidade de Babel. Esta é a origem de todas estas religiões que são estranhas. Todas elas têm raízes profundas no paganismo de Babel, que nós vemos descrito aqui no capítulo 11, nessa história especialmente. Isso serve como uma advertência contra voltar àquelas raízes, porque possivelmente eles poderiam chegar lá em Canaã e eles poderiam ouvir histórias do tipo: olha, nós temos a verdadeira religião, a verdadeira fé, a fé dos nossos ancestrais, a fé de Babel. Moisés está alertando-os contra isso, porque eles teriam contato com religiões
muito diferente da deles e diferente das dos egípcios também. E como aquela região já era naquela época conhecida como a região mais antiga da terra, o lugar onde os homens começaram a sua habitação, de onde eles migraram da região da Mesopotâmia, entre aqueles rios que são os rios de Gênesis, rio Tigre, rio Eufrates, então poderia causar algum tipo de abalo na fé deles, este apelo a voltar às origens. Então, antes que isso acontecesse, Moisés vai e descreve qual é a origem daquelas religiões todas que eles iriam encontrar pelo caminho e no lugar onde eles deveriam morar. Então, é uma preparação para aquele povo contra as seitas e contra as heresias que existiam naquele lugar. Aquele povo precisava saber muito bem qual era a origem dela. É interessante porque as mesmas raízes dessas religiões e desta fé que nasce do paganismo de Babel são as raízes que nós encontramos hoje. Encontramos inclusive dentro de muita igreja evangélica, e eu vou citar algumas delas aqui quando eu falar sobre essa rebelião lá de Babel. Mas basicamente é aquilo que eu já citei inclusive introdutoriamente aqui, é a autossoteriologia, é a intenção de abrir caminhos de salvação por meio dos próprios músculos humanos, é tentar construir segurança por si mesmo, é tentar engrandecer-se, é tentar chegar a Deus por suas próprias forças. Basicamente todas as religiões que existem no mundo, não cristãs, não bíblicas, elas vão propor caminhos para salvação, caminhos para regeneração, caminhos para transformação, caminhos para evolução, como alguns gostam de chamar, caminhos para você melhorar, para você se resguardar, para você ter esperança a respeito do futuro, através de ações humanas, de construções humanas, de garantias construídas com os músculos dos homens. Esta é a raiz mais profunda e pagã, retirada lá de Babel. E infelizmente essa erva daninha, ela existe até hoje, e ela está espalhada até mesmo dentro de igrejas que são cristãs e que são evangélicas, mas que propõem caminhos para Deus, que não são o único e vivo caminho, que é Cristo, mas são caminhos abertos pelo próprio homem, garantidos pelos próprios músculos humanos. Terceiro, para mostrar os resultados de uma rebelião contra Deus. Terceiro e principal motivo desse texto ter sido escrito é para mostrar o resultado da rebelião contra Deus. Moisés, ele está iniciando aqui, já em Gênesis, um ensino para aquele povo a respeito de como Deus trata a rebeldia. E então, lá em Deuteronômio, por exemplo, se você abrir lá no capítulo 28, você vai ver Moisés trazendo para o povo, da parte de Deus, instruções extremamente claras, que têm seu fundamento em histórias como essas. Instruções a respeito de bênçãos que são decorrentes da obediência a Deus, e de maldições, castigos, severas disciplinas que são decorrentes de desobediência. O pano de fundo para Moisés concluir Deuteronômio com estes alertas para o povo é exatamente histórias como essa. Depois de contar essas histórias como a de Babel, Moisés vai concluir a sua instrução ao povo dizendo: olha, se vocês entrarem nessa terra e obedecerem ao Senhor, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês entrarem nessa terra e fizerem o mesmo que os ancestrais de vocês fizeram, Deus vai fazer com vocês o mesmo que Ele fez com os descendentes de Canaã, com esse povo pagão todo que habita esta terra. Em resumo, este texto é um texto que prepara o ambiente para um severo alerta que Moisés vai fazer, encerrando a sua escrita lá em Deuteronômio. E não é diferente daquilo que nós encontramos também no Novo Testamento, quando os apóstolos e o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, eles ensinam a respeito disso. O Senhor Jesus, por exemplo, ele usa uma imagem que é uma imagem muito simples, que é a imagem de dois construtores construindo casas. E ele diz: olha, existem dois construtores, um é sábio e um é louco. O sábio, ele constrói sua casa sobre
a rocha, ele procura um firme fundamento para construir a sua casa. Vem vento, vem tempestade, mas a casa permanece em pé. Esse é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O louco é aquele que constrói a sua casa num terreno arenoso, sem segurança alguma. Vem o vento, vem a tempestade e derruba a casa. Esses são aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as praticam. É o mesmo que Moisés estava falando quando ele estava citando bênção decorrente de obediência e castigo, disciplina, maldição decorrente de desobediência. Trata-se do mesmo assunto. E da mesma maneira como Jesus faz usando histórias, Moisés faz usando histórias também, mas histórias que faziam parte do passado desse povo. Então, 3 propósitos específicos: mostrar o surgimento dos idiomas, mostrar o surgimento, a raiz das religiões presentes no mundo naquela época, a fim de preparar aqueles hebreus para encarar estas seitas que já existiam naquele lugar, e mostrar qual é o resultado da desobediência, da rebelião contra Deus. Ponto importante para nós. Eu quero fazer um link em todos os momentos que nós estudarmos, um link entre o capítulo 11 de Gênesis com o capítulo 2 de Atos. Porque aqui acontece um elemento único no Antigo Testamento, que tem um link direto com Atos 2, quando Deus fala através de Pedro, um sermão, que é ouvido por pessoas de diferentes lugares, e acontece um milagre no ouvido delas, e porque não é na boca de Pedro. Pedro é sozinho, ele está pregando um único sermão, ele está pregando em aramaico, que era a língua dele, mas as pessoas que estavam em Jerusalém, elas ouviram aquela pregação, cada uma na sua própria língua. Vejam só, o que acontece aqui em Gênesis 11 é desfeito lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus separou aqui por causa dos equívocos nesta religião que esses homens criaram, nesta religião pagã, que buscava a segurança através das suas próprias construções, das suas edificações, que unificou o povo para poder produzir um ato de rebelião contra Deus. Por causa disso, Deus dividiu o povo em muitos idiomas. Lá em Jerusalém, quando este povo ouve a mensagem do verdadeiro evangelho, a mensagem do único e verdadeiro caminho de salvação, que é Cristo, esta mensagem, ela traz novamente para povos que estão separados, idiomaticamente falando, traz a unificação para eles. Ou seja, a rebelião divide, a obediência e a fé verdadeira ajunta. Então este link é um link direto, é um link que a gente vai usar bastante nessa história, para a gente poder aproveitar bem estas ligações. Então vejamos, de 1 a 4, a primeira parte aí do capítulo 11, mostra este ato de rebelião lá de Babel. Eu vou reler o texto só para ficar bem marcante na nossa mente o que está sendo dito aí. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vejam só, parece uma proposta magnífica. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos nessa cidade construir uma torre que alcance o céu, e nós vamos, através desta nossa edificação, nós vamos colocar nosso nome na história, ninguém vai esquecer de nós. Não só isso, nós vamos construir uma torre forte,
nós vamos tornar célebres o nosso nome, mas esta torre tem uma função importante. Essa torre vai impedir de que nós sejamos espalhados pela terra. A ideia é muito interessante, porque quando ele fala que havia uma só linguagem, uma só maneira de falar sobre a terra, e depois quando ele fala lá embaixo, para que não sejamos espalhados por toda a terra, a ideia é mais ou menos a seguinte: eles são oriundos dos que saíram da arca. A arca saiu de uma região ali mesmo na Mesopotâmia, e ela vai atracar no alto do Monte Ararat, numa região chamada Ur-Artur. Este é o nome do lugar onde a arca estacionou. Como nós não sabemos a que monte da região do Ararat este nome faz referência, então não dá para saber exatamente aonde a arca está, se é que existe algum tipo de sinal de que ela esteve por lá. Mas o fato é que eles saíram de onde era a sua origem e vieram parar num outro lugar da terra. Naquele outro lugar da terra eles cresceram como povo e se tornaram um grande povo. E agora este povo convivia o tempo inteiro com uma tensão. A tensão era exatamente ou crer e confiar na aliança que Deus tinha feito com Noé, que ele jamais voltaria a destruir a terra com água. O arco-íris era o sinal desta aliança. Ou vivia por fé nisso e crescia e multiplicava e enchia a terra, ou duvidava de Deus e tentava construir alguma coisa diferente da arca, mas que pudesse servir como uma segurança para que eles não fossem novamente, por um dilúvio, tirados daquele lugar e levados para outro, como Noé foi. A ideia aqui deles é o seguinte: olha, nós vamos nos fixar num lugar, nós vamos ficar num lugar, e nesse lugar nós vamos construir coisas poderosas, que farão do nosso nome célebre. Mas não só isso, nós vamos alcançar o céu com essa construção. Ou seja, nós vamos bater na porta de Deus. E aí é o seguinte: se um dia ele resolver destruir a terra de novo com dilúvio, nós temos um lugar onde nos garantir, para que ninguém nos tire daqui, nem o próprio Deus. É isso que está por trás do que eles estão dizendo aqui. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma rebelião contra Deus. É uma rebelião contra as histórias que eles ouviram do seu avô, do seu pai, do seu bisavô Noé. É uma rebelião contra um sistema de fé que já existia naqueles dias, porque tinha sido dado através de uma aliança de Deus com Noé. E agora, quando Moisés ele se dedica a contar essa história, nós temos aqui a preocupação de Moisés de mostrar não só a origem da língua, mas mostrar que tudo aquilo que eles estavam vivendo lá nos dias dos hebreus, onde eles foram escravos no Egito, eles ficaram num lugar que falava uma língua diferente deles, agora eles estavam indo para a Palestina, eles iam encontrar lá em Canaã um povo diferente deles, com uma língua diferente deles, com uma religião diferente deles. Moisés estava mostrando, isso tudo começou com o quê? Isso tudo começou com rebelião. Se existe um povo que escravizou vocês por 300 anos, e agora vocês saíram deste povo e vão invadir uma outra terra, e vocês vão ter que desocupar essa terra, vocês vão entrar em guerra com essa terra, em volta dessa terra existem outras nações que vão fazer guerra com vocês. Tudo isso acontece por um único motivo: porque os homens se rebelaram contra Deus. Moisés está dizendo, existe divisão entre o povo, existe divisão entre vocês, existe divisão entre as nações, existe sim, e o motivo disso é porque estes homens se uniram para atacar Deus. E do mesmo jeito que Deus disciplinou no dilúvio, agora Deus disciplinou com a dispersão, especialmente com a mistura das línguas. É interessante porque isso nos faz lembrar que quando Noé saiu da arca e Deus fez uma aliança, Deus disse, eu não vou mais destruir todo mundo. O pecado do homem, ele tomou toda a terra. Não tem gênero humano que não esteja envolvido com o pecado. Mas eu não vou destruir todo mundo mais por causa do pecado. Não agora.
Então Deus trata o homem com seus pecados de uma outra maneira. Deus traz severas disciplinas sobre a vida destes homens, até o dia em que Ele chamará todos a prestar conta. Alguns dados interessantes que com certeza mexiam com a cabeça do hebreu que ouvia isso. Ao invés de pedra, eles usavam tijolos. Isso daqui era um aguilhão, era uma faca no coração dos hebreus. Por quê? Porque os hebreus, eles, antes de ir, quando nós lemos os relatos sobre os lugares onde Jacó habitou, nós não temos nenhum lugar que conta que Jacó, ou que antes seu pai ou o pai do seu pai tivesse construído casas com tijolos. Eles habitavam em tendas, eles habitavam em barracas. Tijolo era coisa de egípcio, e para o hebreu, tijolo lembrava o quê? Escravidão. E aí Moisés escolhe muito bem as palavras para dizer para eles o seguinte: olha, isso tudo começou num tempo em que os homens pararam de usar pedra e começaram a usar tijolos. E tijolos lembram o que a vocês? Gente ruim, gente que escraviza, gente má. Tudo bem que não tem nada a ver conosco hoje, mas para eles naquela época, tijolo era coisa de quem tinha escravos para fazer, porque dava muito trabalho para fazer isso. Eles usavam betume ao invés de barro. E então estas ideias, por que isso é importante? Isso é importante porque Moisés está se dirigindo aos israelitas que tinham construído muito tijolo debaixo do chicote dos egípcios. E então Moisés está dizendo: esse povo que vocês vão encontrar, esta gente que vocês vão encontrar, não são diferentes dos egípcios de onde vocês saíram. E novamente eu tenho aquilo que eu tive lá no capítulo 9. Moisés está mostrando qual é a reputação do povo de Canaã, para que o povo hebreu chegasse lá e não ficasse com pena de fazer o que Deus mandou eles fazerem, que era matar todos que estavam lá. E aqui novamente Moisés está escrevendo Gênesis e dando ênfase nesses aspectos, para que aquele povo pensasse que aquela gente que está lá naquele lugar não é gente boa, muito pelo contrário, é gente pagã, rebelada contra Deus, e eles não deveriam de maneira alguma se aliançar com eles. Eles são mandados, por exemplo, construir altar ao Senhor, mas esse altar tinha que ser feito da terra, era para usar pedra, pedrisco, terra. Se você ler lá em Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. Porque o altar também era uma tipologia da obra de Cristo. Ou seja, quando eles traziam uma ovelha para ser sacrificada sobre o altar, a ovelha era tipo de Cristo, e o altar era o lugar do sacrifício. Este lugar, tudo que você faz nesse lugar, tem conexão com aquilo que foi feito a Cristo Jesus. Então a ideia é que este lugar não deveria ser um lugar lavrado, ou um lugar onde foi batido ferramenta, porque esse lugar era um lugar tipológico. O lugar de fazer sacrifício é um lugar onde tipologia de Cristo estava presente. O sangue, o novilho, tudo aquilo seria derramado sobre aquele lugar. Aquele lugar era um lugar santificado, era um altar ao Senhor. Aquele lugar tinha que ser feito apenas com aquilo que Deus deu, com aquilo que Deus ordenou, terra ou pedra, nunca pedra lavrada. Tijolo então, nem pensar. Para nós essas coisas falam assim: mas qual que é a relevância disso? A relevância é obediência. A relevância é obediência, porque nós também lidamos com coisas da Bíblia que a gente diz assim: mas qual a importância disso? A importância é porque isso foi proferido por Deus, e Deus disse que deveria ser assim.
ponto final. Essa é a relevância. A palavra de Deus, ela tem que ser autoritativa sobre a minha vida. A palavra de Deus tem que ser a palavra final sobre a minha vida. É isso que a gente diz quando a gente fala que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Por que ela é assim? Porque tudo que ela diz saiu do próprio coração de Deus. Não cabe a mim questionar, cabe a mim buscar e entender de maneira profunda o que está sendo dito. Não questionar isso, tá? Deus diz que deveria ser assim, então não era para mudar isso, era para fazer do jeito que Deus mandou fazer. E então eles não deveriam nem imitar os egípcios, que faziam os tijolos, nem os cananeus, porque todos eles têm a sua origem lá naquela torre de Babel. A comparação aqui que é feita, o altar não devia ser um monumento à arquitetura dos homens. O altar não era para remeter a mente a homem algum. Então não era para ir lá e bater na pedra e criar uma coisa que todo mundo olhasse e falasse: nossa, quem foi o artífice que fez isso aí? Cara habilidoso. Não, o altar não podia fazer menção a homem. O altar tinha que ser um lugar onde você apenas lembrasse de Deus, tá? Então a torre de Babel, ela era um ato de rebelião contra Deus, porque ela vinha exatamente na direção oposta. Ela estava sendo construída, e a intenção na construção dela é fazer com que o nome dos seus construtores se tornasse célebre. Não era o nome de Deus. Quando nós pegamos a primeira pergunta do nosso catecismo, a primeira pergunta, ela diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós somos criados por Deus para viver para a sua glória. Como nós somos 7 bilhões aqui nesse planeta, a gente acha muito estranho que o Deus das Escrituras seja um Deus que cria pessoas para adorá-lo, uma vez que ele diz que nós não devemos buscar culto de ninguém, e nem devemos adorar outras pessoas. Uma vez um rapaz perguntou para mim: olha, por que para Deus requerer a adoração dos outros é santo, é justo, é o propósito com o qual ele me faz, e por que eu não posso requerer elogio e exaltação dos outros? Por que Deus pode ou não? Uma pergunta que não é toda hora que você ouve, mas a resposta é bem simples. A diferença é que nós somos 7 bilhões, e a Bíblia deixa muito claro que nós todos somos iguais. Diante de Deus não tem ninguém melhor, ninguém pior. Todos nós somos iguais. E Deus existe em quantos? Nós só temos um. Deus exigir glória é santo, justo, é plausível, porque Ele é único. Eu exigir glória é um absurdo, porque eu sou um entre 7 bilhões iguaizinhos a mim. Por que motivo os outros deveriam dar glória para mim? Motivo algum. O que eu fiz para que eles fizessem isso? Eu gerei alguma vida? Eu morri ou entreguei minha vida por alguém? Não, mas Deus fez isso. Deus criou, Deus deu uma casa para nós, uma habitação. Deus teve paciência conosco porque nós caímos. Deus ofereceu o Filho dele para nos salvar. Deus nos garantiu um futuro. Nada mais justo do que eu use toda a minha vida para glorificar a Deus. E as nossas edificações, elas deveriam ser construídas com a motivação de fazer com que os outros olhem para elas e elogiem a Deus, e não a nós mesmos. E é exatamente essa diferença que está acontecendo aqui na Torre de Babel. Eles estão levantando uma torre para tornar o nome deles célebre. Eles estão construindo uma torre para enfrentar as intempéries que pudessem vir de Deus, para que Deus não os espalhasse do lugar onde eles estavam. Ou seja, é um ato deliberado de rebelião contra Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que está sendo dito lá? Paulo diz lá: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o
Senhor está dizendo: olha, a vida de vocês, o propósito da vida de vocês é, quando vocês estiverem comendo, vocês devem comer com gratidão a Deus, lembrando que foi Deus que deu isso, lembrando que se está saboroso por dois motivos. Primeiro, porque Deus fez saboroso. Segundo, porque Deus fez um órgão em você, degustativo, que é capaz de detectar milhões de sabores. Está gostoso porque você tem saúde para se alimentar, e essa saúde depende de Deus. Então está dizendo, desde um ato mais trivial, como o ato de comer, o ato de trabalhar, o ato de se relacionar, o ato de viajar, de descansar, de estudar, de fazer qualquer outra coisa, deve ser feito primeiramente para o Senhor. E quando alguém vier te elogiar, você fala: glória a Deus, porque eu não sou nada. Se alguma dessas coisas certas que eu consigo fazer geram alegria em alguém, então vocês devem se alegrar com Deus, porque não é o meu nome que tem que ser lembrado, é o nome de Deus. A Torre de Babel, Nimrod, Babel e todos os habitantes daquela cidade, eles estavam na direção oposta disso. E agora Moisés está contando essa história para mostrar para aquele povo: vocês vão entrar na terra prometida, Deus vai dar essa terra para vocês, e quando vocês entrarem lá, vocês vão prestar culto somente a Deus. Se vocês levantarem um altar, vocês não vão lá fazer obra de arte naquilo que é feito para lembrar as pessoas de Deus, porque o nome que tem que ficar marcado na história não é o nome de vocês, é o nome de Deus. Este povo que vai ser desbaratado da terra de Canaã é um povo que sempre fez questão de fazer com que o nome deles fosse lembrado e não o nome de Deus. Agora Deus vai usar vocês para tirá-los de lá, para que eles nunca esqueçam que o nome deles não tem que ser glorificado. Quem tem que ser glorificado é Deus. Essas religiões pagãs que existem no entorno do mundo, todas elas buscam autoesoterismo, autossalvação, e criam ídolos para tentar ocupar o lugar que é de Deus. Até hoje o mundo está cheio de religiões assim, algumas que até se consideram cristãs, mas quando você olha para a religião, ao invés de enxergar Cristo, você enxerga um indivíduo que leva a glória que deveria ser dada a Deus, um indivíduo que se veste de majestade, a majestade que pertence a Deus, um indivíduo que toma para si, alega para si poderes que são poderes de Deus, poder de curar, poder de salvar, poder de perdoar pecados, poder de infalibilidade. E aí, nesses poderes que eu citei aqui, eu incluí uma dúzia de denominações. Isso é a religião de Babel. Esta é a religião de Babel. Qualquer religião onde o nome que está sendo exaltado não é o nome de Deus, é religião de Babel. Tem origem pagã. E tem gente que fica aí babando indivíduos como o Papa Francisco, babando no Edir Macedo, babando no R.R. Soares, babando nesses caras todos que tem por aí. Se eles mandarem ajoelhar, o cara ajoelha, mandar pular, o cara pula, mandar deitar, o cara deita, mandar tirar a carteira e entregar tudo, o cara entrega. Ou seja, religião de Babel. Religião de Babel. A torre devia servir como um foco religioso. Ela consolidava o pensamento religioso daquele povo. Ela não só consolidava o pensamento religioso, mas também a proposta de estrutura social para as pessoas. Eles não queriam se espalhar, eles queriam viver ali. Tem um amigo meu que fala o seguinte: olha, a ideia de viver em cidade não é a ideia de Deus. Não é. Porque todas as cidades que você encontra na Bíblia, elas são problemáticas. Quando o povo se reúne para morar em cidade, pode se preparar, vai ter problema. O que a Bíblia propõe é algo diferente sobre isso.
crescer e multiplicar e encher a terra. Não é para ficar aglomerado num lugar só, não. É para espalhar. Aglomerou, gerou problema. É incrível isso. E nós vivemos hoje problemas os mais diversos. Quanto mais aglomeração você tem num determinado local, mais problemático ele fica. Quem tem que andar lá no centro daquele trânsito no começo do mês sabe disso. Uma cidadezinha do tamanho de Itapeva, você não acredita que é possível você ter dificuldade com o trânsito numa cidade dessa? Tem. Não só com trânsito, você tem dificuldade com saneamento para todo esse povo, saúde para todo esse povo, educação para todo esse povo, boa distribuição de renda para todo esse povo. Enquanto isso, você arreda o pé daqui, tem lugar no Brasil que você vai andar centenas de quilômetros, não tem uma construção. Olha como a gente faz coisas absurdas. Um tratado aqui a religião rural. Não é nada disso. Mas a verdade é que as cidades, é interessante isso, mas se você tiver um tempo, pega uma chave bíblica, pega a palavra cidade e procura na Bíblia você ver. Cidade está sempre relacionado com um problema. Sempre relacionado com um problema. Por isso, ai daqueles que querem administrar cidades. Vão ter muito, mas muito problema. Alguns aspectos interessantes que resumem esta rebelião contra Deus lá de Babel. Primeiro, a torre devia ter o seu topo apontando para o céu. Literalmente, o termo lá, a tradução literal do hebraico seria: e sua cabeça nos céus. Uma torre, e a cabeça da torre, ela tem que estar nos céus. Alguns sugerem que a ideia inicial era de uma torre à prova de dilúvio. Era uma torre que pudesse ter andares que ficassem acima de um dilúvio. Então, Deus pode mandar chuva, e dessa vez nós não vamos morrer não. Mas o mais provável é que a ideia era uma torre dedicada à astrologia e à adoração do céu. Aí já tem um problema maior. O problema é que eles não estavam mais acreditando em Deus, eles já estavam acreditando em outras coisas. Eles estavam dispostos a adorar alguém. Por que estão dispostos a adorar alguém? Porque Deus colocou no coração do homem, na alma do homem, a semente da religião. Todo homem quer adorar alguma coisa. Todo homem, não importa. Você pode ir numa tribo que nunca ouviu falar nada sobre a história do cristianismo. Você vai chegar lá e as pessoas, os índios estarão adorando ou o sol, ou a lua, ou a floresta, ou algum totem que eles construíram. O homem quer adorar. Isso não tem como ele evitar. Isso está dentro dele. Os livros de teologia, eles ensinam que a sede da religião é o coração do homem. A sede da religião não é na secretaria da denominação. A sede da religião é no coração do homem. O homem é um ser religioso. Ele quer adorar. Ele tem necessidade de adorar. Ah, mas e quem não tem religião? E quem é ateu? Quando você chega para um ateu, você fala para ele assim: o que você acha de Deus? Ele fala: olha, eu creio que Deus não existe. Eu creio que Deus não existe. E qual que é a religião dele? A religião dele é a crença na não existência de Deus. Eu acredito na ciência. Ok, você tem uma religião. Porque se tem o acreditar, e existe mesmo, a pessoa adora aquilo. Adora. Assim, eu só acredito numa coisa. Eu só acredito nos meus braços e no meu trabalho. Ok, é uma religião humanista. Você adora o homem, mas é religião. O homem tem necessidade de adorar. Não tem jeito. Tá? Agora, o que nós encontramos aqui é o homem dando vazão a essa necessidade de adorar. Ao invés de seguir a instrução que receberam de Noé, eles resolvem adorar o quê? Adorar o céu. E de novo, isso é um ato de rebeldia. Isso é claramente um ato de rebeldia, dizendo assim: esse Deus que mandou água e matou toda a população, eu não quero esse Deus. Eu agora vou contemplar o céu, vou adorar o céu. Aliás, vamos construir uma torre para a gente chegar a esse Deus, porque Deus é aquilo que eu enxergo, não alguém invisível que eu não vejo. Se eu estou vendo essas estrelas aí, isso deve ser uma divindade. Vou construir uma torre porque eu quero alcançar isso. Estou vendo o sol brilhando, vamos construir uma torre para encontrar o sol. Até aquela época eles não tinham ciência suficiente para saber a que distância o sol estava da Terra. Então vamos construir uma torre para encontrar estes
astros celestiais. Então, alguns defendem que provavelmente o que estava sendo feito aqui eram construções com a intenção de dar vazão a uma nova religião, a astrologia. É interessante que na cultura dos sumerianos e depois dos babilônicos, toda a região que foi ocupada por esse povo é uma região que até hoje é lotada, você tem um número muito grande de ruínas de torres. A Bíblia cita essa torre aqui, mas é óbvio que essa não foi a única tentativa. Imagine, eles fizeram uma tentativa, mudou-se a língua, desbaratou, cada um foi para um canto. Vocês acham que eles chegaram em cada um no seu canto e foram fazer o quê? Vamos fazer uma torre. E então nessa região onde era a antiga Suméria, na região da Mesopotâmia, é muito comum você encontrar essas torres, tá? Uma versão diferente disso, que você pega no Oriente mais embaixo, na região do Egito, são as próprias pirâmides. Elas são um exemplo disso. São coisas que apontam para o céu, são coisas de medidas que são absurdas, entendeu? De uma perfeição imensa, para mostrar o que? Estes homens queriam fazer o seu nome célebre. Veja, o próprio Senhor, nós não vamos entrar nessa parte agora, que não vai dar tempo, mas o próprio Senhor olha do céu e vê aquilo tudo e diz: olha, os homens se tornaram um só povo, eles se unificaram. E aí, olha aí a expressão que o Senhor usa para descrever o que estes homens podem agora fazer. Versículo 6: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Eu não acredito que eles chegaram nem perto desses arranha-céus que nós temos hoje, tá? E quando você assiste, vê, toma conhecimento, lê sobre essas torres gigantescas que são construídas no mundo hoje, a gente tem exemplos da capacidade do homem de fazer coisas extraordinárias. Quando você ouve, como saiu a notícia essa semana do astronauta que estava voltando lá depois de um ano vivendo na atmosfera, você fala assim: quais são os limites do homem? O homem já foi muito mais longe do que construir uma torre. Ele já construiu o veículo para ficar acima do firmamento. O ponto para nós importante é que todos esses atos, embora sejam ou oriundos de ciência ou oriundos de religião, todos esses atos, no fundo, eles demonstram uma rebelião contra Deus. É uma tentativa de sobreviver a despeito de existir ou não em Deus. É uma tentativa de se garantir a despeito do que Deus pode me dar. É uma tentativa de enfrentar aquilo que Deus, no caso desses pagãos, dizem: se Ele existir e resolver fazer alguma coisa, nós temos que ter garantias. Qual é a nossa garantia contra isso? Como é que nós vamos enfrentar isso? É isso. Também há um culto de egoísmo nessas obras. Isso é visto no uso contínuo do pronome pessoal. Vejam só, olha aí os versículos 3 e 4. Vejam quantos pronomes pessoais estes textos trazem. Isso não é por um acaso. Lembra que eu citei para vocês? Quando uma palavra aparece na Bíblia, você deve prestar atenção. Quando ela aparece 2 vezes no mesmo texto, você deve estudar. Se ela aparecer 3 vezes, ela provavelmente é o centro do texto. Vejam só, versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, agora, presta atenção: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não tem altruísmo, não tem fé, não tem submissão, só tem
o eu e o nós. Só o eu e o nós. Nós vamos construir, nós vamos edificar, nós vamos tornar o nosso nome célebre sobre a terra. Ninguém vai esquecer de nós. O ponto aí é o eu e o nós. É o eu e o nós. É nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Até em termos de denominação, nós temos que tomar cuidado. Nós somos presbiterianos. Nós temos 137 anos. Nós. Isso é uma grande cilada. Porque nós não somos nada sem Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, que existem muitas denominações que começam de forma séria, mas desvirtuam para o culto ao próprio homem, para um culto egoísta, onde o homem se torna o centro, a medida de todas as coisas. O que determina o que nós somos não é a maneira como nós começamos, é o que diz em Eclesiastes, mas é a maneira como nós terminamos as coisas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós começamos muito bem, mas na hora de terminar, nós terminamos muito mal. Eu conheço muita igreja que começou muito bem e terminou muito mal. Muita denominação que começou muito boa e desvirtuou, e hoje é uma seita. Aliás, a maioria das igrejas, quando começa com grandes expectativas, e às vezes na metade do caminho toma um caminho. Por isso que os reformadores adotaram um slogan: reformado, sempre reformando. Reformando por quê? Porque eu sempre vou correr o risco de que as coisas se desvirtuem no meio do caminho. Não vou advogar em prol de Nimrod nem de Babel, dizendo que eles começaram com intenção boa. Esse aqui é um caso de que já começou com intenção ruim mesmo. Mas Moisés estava alertando o povo, porque o povo estava prestes a começar uma nova civilização, numa nova terra, e para começar uma religião. E eles deveriam tomar cuidado para não desvirtuar. Infelizmente, quando Jesus veio, o que tinha acontecido com esse povo? Eles tinham desvirtuado. Eles já eram uma religião em si mesmada. É difícil falar essa palavra. Eles já eram uma religião que era uma religião cheia de tradições que eram mais autoritativas do que a própria Bíblia. Tanto que o próprio Senhor Jesus vai criticar duramente os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles conheciam a verdade, mas viviam a mentira. Eles colocavam um peso sobre os outros que nem eles estavam dispostos a carregar. E o que Jesus faz dentro do judaísmo, quando ele vem, é desmascarar aquela religião, que tinha também se tornado uma religião egoísta. Então um alerta para nós é que a rebelião contra Deus, ela sempre vem disfarçada de boas intenções. Ela sempre vem disfarçada de um plano maravilhoso e perfeito para colocar o nosso nome na história. Olha, ninguém nunca vai esquecer o que nós vamos fazer aqui esse ano. É isso? É para isso que a igreja existe? É para isso que a fé existe? Para tornar o nosso nome célebre? Não. É sempre para tornar o nome de Deus célebre e glorioso. Então hoje nós temos uma introdução aí à Torre de Babel. Nós vamos estudar bastante coisa sobre ela, mas inicialmente para nós é lembrar o propósito para qual ela foi escrita. Ela foi escrita primeiro para mostrar a divisão dos idiomas, segundo para mostrar a origem da religião dos babilônios e das religiões pagãs que existem no mundo. Pagãs por quê? Porque não estão voltadas para o próprio Deus. E terceiro, mostrar as consequências de um ato de rebeldia. Por causa desse ato de rebeldia deles, eles vão ser espalhados. Na semana que vem nós vamos ver isso. Mas hoje é preciso apenas lembrar de uma coisa: o que ocasionou esta ação deles, que vai ser passível de uma grande disciplina de Deus? Um ato de se rebelar contra Deus, o ato de querer se garantir com suas próprias forças. Parece um clichê quase, dizer, olha, nós temos que depender de Deus, mas este é o ponto fundamental da nossa fé: depender de Deus. Eu não posso nada, eu não posso, eu não garanto nem a mim mesmo,
quanto mais os outros. Tudo posso naquele que me fortalece. Em vão trabalhos quem edifica. Nós lemos no início. João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Isso nós precisamos lembrar, para que a gente não se torne arrogante, presunçoso e orgulhoso, para que a nossa religião não se torne religião de Babel, religião onde a preocupação é fazer o meu nome célebre e não o nome de Deus. O nome que tem que ser lembrado é o nome de Deus e não o meu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos traz histórias como essa, que nos alertam, ó Deus, a respeito do perigo que nós corremos diariamente por causa de um coração egoísta, por causa, ó Deus, de atitudes de rebelião contra o Senhor que são próprias de uma carne pecaminosa como a nossa, uma natureza cheia de inclinações perversas como a nossa. E nós queremos aqui, ó Deus, nesta noite, diante daquilo que o Senhor nos trouxe de alerta, primeiramente pedir perdão a Deus, se alguma coisa que nós estamos fazendo na nossa vida, nós estamos fazendo tão somente para fazer o nosso nome célebre, ou para tentar garantir o nosso presente ou o nosso futuro através dos nossos próprios músculos. Ó Deus, nos perdoe disso, nos perdoe por essa arrogância, nos perdoe, ó Deus, por essa desvirtuação daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a lembrar que devemos depender do Senhor em todo o tempo, que devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, que devemos, ó Deus, lembrar que o supremo propósito da nossa existência é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e não o nosso. Portanto, ó Deus, livra-nos, ó Pai, desta arrogância, desta presunção de achar que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa e que devemos ser lembrados, ó Deus, pelo nosso nome. Livra-nos disso, ó Deus. Ajuda-nos a usar cada um dos minutos da vida que o Senhor nos dá para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e não o nosso. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor nos ajude a lembrar desta história, ó Deus, para que ela sirva de alerta para a nossa vida. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.